Olá, pessoal de casa, vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida. Hoje vamos falar sobre o tema Diversidade Funcional e Autonomia. Eu sou autista e contamos com a presença de Itamar de Carvalho, presidente do CONPEDA, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Autismo de Pesqueira, e Tiago Batista, farmacêutico e representante da pessoa com TEA no CONPEDA. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Thaís. Então, vamos iniciar essa conversa. Itamar, como surgiu o CONPEDA e como o Conselho atua para garantir políticas públicas voltadas para a autonomia da pessoa com TEA? Muito bem, Thaís. Primeiro, agradecer o espaço. Podcast Escolha a Vida é sempre uma oportunidade da gente reforçar essa questão da inclusão, principalmente, e o belíssimo trabalho que o POD vem desenvolvendo. Então, a gente fica muito feliz com essa oportunidade. Que coisa boa. Dizer de que o CONPEDA, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Autismo, é algo novo para a gente, para a sociedade de Pesqueira, considerando que lá atrás, na década de 90 e na primeira década, agora, entre 2000 e 2010, em várias gestões se iniciou na perspectiva do Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Se criou lei aqui no município de Pesqueira, mas nunca houve efetividade, nunca houve uma continuidade dessa política do Conselho, que no nosso caso ele é deliberativo, ele é fiscalizador. Então, a gente tem um papel bem importante atualmente, desde 2002, que já havia essa temática sendo pautada no município, como disse agora, mas nós só vamos considerar ele a partir de 2022, da gestão anterior, né, da gestão passada, e aí aqui eu quero fazer um recorte para fazer um agradecimento especial ao então secretário de Assistência Social, Samuel de Carvalho, que nos ajudou nessa reconstrução, reativação do CONPEDA, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência e com Autismo. O POD exerceu também um papel muito importante na construção da minuta dessa lei, enquanto sociedade civil, enquanto organização que presta um serviço à sociedade pesqueirense. Então, essa contribuição, essa junção entre o querer fazer da gestão municipal e o apoio do POD resultou na Lei Municipal 3.422 de 2022. Depois disso, foi instalado o Conselho, foi nomeado os conselheiros, sociedade civil e governo, por meio de uma resolução nossa e também de uma publicação de uma portaria nomeado, divulgado, publicado no Diário Oficial. É importante, Thaís, dizer de que o Conselho hoje tem uma atuação tanto de olhar para as questões prioritárias do município, das pessoas com deficiências, neurodivergentes, e hoje a gente está começando a formular proposições que queremos que se torne política pública. Nós estamos discutindo, por exemplo, inclusive agora, no decorrer desse período, nós estamos no momento de planejamento para o ano de 2025. Nós vamos também propor a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência e Neurodivergente, junto com os diversos atores, como o POD sempre faz, sempre nos acolhe. Então, o Conselho hoje é um instrumento que a sociedade pesqueirense tem, principalmente as pessoas com deficiências, os autistas e os neurodivergentes, mas também suas famílias, seus familiares. É um ponto de apoio, de acolhimento, que o Conselho tenta, se esforça a partir dos seus membros, que são voluntários nesse processo, para que a sociedade de Pesqueira tanto reconheça e entenda o papel de cada um nesse processo todo. E é importante, né, Itamar, que as pessoas entendam que como você mesmo falou, o CONPEDA, ele acolhe. Isso. Nós temos esse papel fundamental. Para além daquela obrigação constituída por lei, nós temos o papel, acima de tudo, de acolher a denúncia, acolher quem precisa de orientação, saber onde encontrar política pública para melhor orientar o acesso dessas pessoas, porque
que mais precisa, geralmente, ele depende muito da informação também. Nós caímos em um erro que é olhar apenas do lado econômico, né? Se as pessoas têm acesso, se as pessoas têm condições de ir até determinado médico, acessar determinada política. Mas, muitas das vezes, o que importa mesmo é o acesso à informação, a informação correta de onde procurar, de como chegar no POD, de como procurar a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, de Educação, enfim. São esses direitos que estão, inclusive, contidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei maior, mais ampla, né, de cunho nacional, federal. Então, a gente se ampara na legislação para garantir que essas pessoas tenham a garantia mínima de seus direitos. Que coisa boa. Tiago, como foi para você receber o diagnóstico de TEA e de que forma isso impactou a sua vida? Tudo bem, bom dia, gente. Bom dia, pessoal que está aí acompanhando através das redes sociais, principalmente a Glébia Galvão, que me acolheu durante todo esse meu processo de inclusão social desde pequeno. É um prazer enorme voltar a essa associação que tanto me acolheu durante 5 anos. Eu iniciei desde 2005 e fiquei até o ano de 2010, ou seja, foram 5 anos. Então, na verdade, o diagnóstico de TEA, eu não sabia o que estava acontecendo antes, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu não sabia dessa condição que eu tinha. Certo. Só tive noção quando eu recebi o diagnóstico de autismo, né? E também quando minha mãe contou mais detalhes a respeito disso, entendeu? E de que forma me impactou é que eu tive mais compreensão, mais liberdade para se expressar livremente a respeito disso. E aí foi uma sensação mais ou menos de acolhimento para mim mesmo, entendeu? Entendi. Foi libertador para você? Foi um pouco libertador em partes, a maior parte. Porque eu sempre tive dificuldade desde criança de se comunicar, de se expressar, de colocar para fora as suas emoções, os seus sentimentos. E aí foi, para mim, uma sensação mais acolhedora, conforme eu disse antes. E aí eu tive que, durante todo esse tempo, se inserir na sociedade mais ativamente. Entendi. Itamar, quais avanços e desafios você enxerga quando falamos sobre participação social e acessibilidade para pessoas com TEA? Os avanços é que hoje a gente consegue ter um diagnóstico com um pouco mais de facilidade, né? Então, esse é um avanço. O avanço é, por exemplo, no nosso caso aqui de Pesqueira, ter um conselho atuante. Um avanço, a gente pode dizer que é considerar a lei que já presume o acolhimento, uma inclusão, uma série de coisas dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. No entanto, a gente costuma olhar muito mais para os desafios. E desafios, claro, a gente lida com eles no dia a dia. Nós temos o desafio que a gente fala inclusão, mas quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando da garantia para que todas as pessoas com deficiência, com autismo, neurodivergentes, por exemplo, tenham um auxiliar de sala, aqueles que estão em idade escolar. A gente está falando de que é garantido, por exemplo, a isenção para o IPVA, um desconto para o IPVA, não é bem uma isenção, mas um desconto que é garantido, agora a partir de uma legislação também, que eu acho ter sido um retrocesso, para aqueles que são nível de suporte 2 e nível de suporte 3, né? Excluir o nível de suporte 1 desse processo. Então, esse foi também uma dificuldade, né? Um retrocesso, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos considerar isso. A gente tem, do ponto de vista do município, uma política hoje sendo construída, apesar de ser em espaços diferentes. A Secretaria de Educação tem um departamento de inclusão, nós temos parte da saúde tratando dessa questão, principalmente ligado ao CAPES,
Mas nós temos também nos CRAs e na Secretaria de Assistência Social o papel agora de fazer a emissão da carteira do portador de terra. Então, toda a questão da mobilidade urbana é um desafio, a acessibilidade para cadeirantes, vagas no comércio, no centro da cidade. Então, veja que são diversos desafios. Mas o principal desafio é garantir o tratamento adequado para todo esse pessoal. A rede pública, o sistema público de saúde, é o melhor dos planos, é o melhor plano de saúde. No entanto, ele não dá conta devido à grande demanda. E nós precisamos nos preparar. Hoje já há estudos que apontam que a cada 36 crianças nascidas, e aí, Thaís, você é profissional da área, talvez tenha esses dados melhor do que eu. São os estudos, né? Então, mas os estudos apontam que a gente vai ter uma criança a cada 36. Quando a gente olha para a Pesqueira, pelos dados colocados para a gente enquanto Compeda, nós já temos aí 1% da nossa população dentro do espectro. Isso. Então, veja que nós precisamos considerar. Aí nós precisamos mudar nossa cultura, nossos hábitos, nós precisamos rever as nossas festas, os barulhos, a poluição sonora. Nós precisamos considerar, e existe uma lei municipal de proibição de fogos de artifício, de fogos de estampido. Então, precisa valer, as pessoas precisam se conscientizar, não só na igreja, não só no São João, não só no aniversário da cidade ou no final do ano, mas em todo momento. Então, aí é um grande desafio, por exemplo, a história dos fogos para a gente. Quem fiscaliza, como fiscalizar. Então, isso a gente está colocando, estamos buscando os parceiros para a gente superar um pouco esses desafios. E o grande, como tinha dito antes, é fazer com que as pessoas tenham acesso ao sistema de saúde para garantir o acompanhamento, para garantir laudos, porque quando você não tem laudo é o principal, é o ponto de partida para um tratamento. E o tratamento nem sempre é barato. E o tratamento, às vezes, ofertado pela rede pública também não dá conta, porque, imagine, uma criança com autismo ela precisa estar ocupada o tempo todo com diversas atividades. Então, quanto mais se estimula, quanto mais trabalha essa criança, esse adolescente, mais futuramente vai ter uma inclusão melhor na rotina da sociedade. Então, eu acho que são esses os desafios que estão colocados. Obviamente que nós já avançamos bastante em diagnósticos, em políticas, mas temos muito mesmo ainda a ser conquistado, a ser trilhado nessa perspectiva da garantia dos direitos. Leis já existem, são boas, mas não são cumpridas, infelizmente. E o nosso papel é fazer com que as leis possam ser cumpridas. Entendi. Tiago, como sua participação no Conselho tem ajudado a fortalecer a voz da pessoa com TEA na comunidade? Porque, assim, a participação, estou participando desde agosto do ano retrasado, nesse Conselho de Pessoa com Deficiência e com Autismo, e tem me impactado de uma forma bem positiva durante todo esse tempo que eu estou por aqui no Compeda, Fora o tempo que eu tive aqui no POD, Então, é uma participação bem mais intensa do que era antes e um direito à inclusão como nunca tinha sido anteriormente, nem quando eu era participante, eu era paciente aqui do POD, entendeu? Entendi. Então, foi um prazer mais imenso, mais imensurável de ter participado do Conselho de Pessoa com Deficiência, que a gente discute pautas a respeito de vários assuntos relacionados à nossa condição e também do que se trata a nossa comunidade de respeitar as condições das pessoas com deficiência, não só o autismo, mas também cadeirantes, também aquelas pessoas que são mais idosas, que são mais acamadas, que não têm aquela mobilidade que se tinha antes, quando estavam na flor da idade. Então, foi uma adequação mais justa e mais necessária durante todos esses tempos de hoje.
Certo. Vou fazer mais uma pergunta para você, Tiago. Você sente que as políticas públicas em Pesqueira têm atendido às necessidades da pessoa com TEA? Olha, em parte sim, mas nem sempre essas pessoas estão sendo tratadas do jeito que deveria ser. Até porque existe um preconceito muito grande em relação a essas pessoas que estão no transtorno do espectro. Pelo menos não é o meu caso. Até porque pessoas, antes de receber o meu diagnóstico, eles têm me tratado durante todo esse tempo muito bem, né, com respeito e com dignidade. E aí, pelo menos para mim, eu não me importo com essa condição de pessoa com autismo. Eu sou tratado como uma pessoa normal, uma pessoa qualquer inserida na sociedade, entendeu? Entendi. É claro que as dificuldades são enormes, é claro que tem muito a melhorar a respeito da inserção na sociedade, mas comparado com antes, quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, foi um avanço bem considerável. Certo, Tiago. Itamar, como tem sido para você a experiência de ser pai de uma criança com TEA e quais aprendizados essa experiência trouxe para a sua vida? Essa pergunta é muito forte. E antes de responder ela, eu queria só dizer assim, como a gente se alegra, por exemplo, dessa fala do Tiago. Do Tiago está aqui, ele está conosco, de ser hoje um conselheiro do Compeda, porque isso mostra que a gente vai superando um pouco do capacitismo, né? Vai eliminando isso, e é importante. E a gente tem 2 representantes de pessoas com deficiência, né? E com autismo. O Tiago é um deles. Então, ele tem vez, tem voz, ele sente. E ninguém melhor do que ele para colocar o que, de fato, passa no dia a dia. Então, o podcast de vocês, o Escolha a Vida, hoje dá um tapa de inclusão aqui, sabe? Assim, trazendo o Tiago para cá, é importante isso. Ele é protagonista dessa história, tá? E tem lugar de fala muito mais do que eu, tá? Mesmo eu sendo pai de uma criança com autismo. E aí, já respondendo a tua pergunta, Thaís, assim, primeiro, quando não tinha o diagnóstico, eu olhava para ele com um outro olhar. Isso aqui é verdade, porque a gente nunca, enquanto pai, nunca leva em consideração essa possibilidade, principalmente eu que não conhecia, tá? Então, eu o tratava de uma maneira inadequada. E aí, quando vem o diagnóstico, quando vem as primeiras impressões sobre a possibilidade dele ser autista, muda um pouco o contexto, tá? E aí, por exemplo, para a mãe, teve um pouco do luto para poder virar luta, né? Eu acho que cada família reage, cada pessoa reage diferente. Óbvio que para mim eu encarei com a maior naturalidade, né? Não posso dizer que fiquei feliz, tá? Porque também me abriu os olhos, porque me fez enxergar um outro mundo que eu não conhecia e compreender melhor ele. Apesar de que, para a sociedade, a gente sempre quer encaixar e quer que as coisas funcionem naquele tempo, né? Que ele reaja igual aos demais naquele período, naquele momento. E nem sempre é assim. Não vai ser assim. No caso do meu filho, o Gabriel, ele é nível 1 de suporte, tá? E mudou totalmente a nossa vida de compreensão, a dinâmica da família. E é isso que a gente se coloca também olhando já para os desafios, né? Assim, sempre olhando para os desafios, para o impacto disso. Porque quando a gente olha, a gente precisa ver e enxergar as escolas que tenham a condição de incluir, de acolher e de incluir, porque isso. Nem sempre se tem essa dinâmica. Nós precisamos ter o suporte de sala em alguns momentos. E aí eu falo isso não olhando apenas para meu filho, mas para o todo. E aí, assim, é justamente aquilo que nós conversávamos há pouco. As pessoas que estão no espectro precisam de um suporte, né?
de outras terapias. Muitas das vezes é um TO, é um neuro, é o fono, é a psicóloga, a psicopedagoga. Então, enfim, demanda muitos profissionais para cuidar, para ocupar, para tratar, né? Então, nem sempre as pessoas têm acesso a esses profissionais, a esses tratamentos. Mas quando eu olho para meu filho, eu me orgulho muito dele, né, por tudo que ele é, por tudo que ele representa, pela mudança de compreensão de mundo que ele trouxe para a gente. E, ao mesmo tempo, sim, a gente olha os desafios, olha os avanços, mas vê também muitos desafios, que é a continuidade. Ele é atendido, inclusive, pela Associação POD, muito bem acolhido aqui por todos vocês, por todos os profissionais. Então, isso nos deixa também tranquilos, confiantes de que está em boas mãos, de que está com os bons profissionais. Mas, claro, a educação continua sendo um desafio, o acesso a essas políticas continua sendo um desafio. E era interessante de que as famílias pudessem também compreender que ter um diagnóstico não é uma sentença, não é uma limitação, é apenas uma condição, né? E de que a gente precisa construir um ambiente favorável para o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, dessas pessoas. Porque também existem muitos adultos, né, que talvez foram diagnosticados tardiamente. Exatamente. Isso, e às vezes nem diagnosticado ainda, né? Então ainda estão no processo, estão no processo. Então a gente tem todo esse desafio para ser ainda avançado, né? Para evoluir, para a gente poder discutir mais, para poder a gente construir mais e caminhar. Exato. E isso me faz lembrar o quão importante é a família estar sempre presente na vida dos filhos, até para ter o diagnóstico precocemente, para que a gente possa estimulá-lo adequadamente, né? Para que ele possa ser um adulto funcional, para que ele possa não sofrer tanto com o preconceito que, infelizmente, ainda existe lá fora. Existe, né? Existe. Às vezes o preconceito ou o preconceituoso está um pouco escondido, né? Nem sempre é explícito. E aí a nossa luta por direitos. Por exemplo, cada vez que... um exemplo prático, quando a rede municipal de ensino retoma as aulas e não prioriza os alunos, de certa forma, é um preconceito que está sendo estabelecido. É dizer, olha, perdemos aqui a oportunidade de acolher, infelizmente. Quando alguém ocupa uma vaga de uma pessoa com autismo ou de um deficiente, está tirando a oportunidade, está exercendo sobre essa outra pessoa um preconceito. E, às vezes, necessariamente, a gente só olha o preconceito velado, mas tem muito preconceito escondido. Exatamente. Né? E que a gente precisa quebrar isso também. Exato. Tiago, que mensagem você gostaria de deixar para as outras pessoas com TEA que ainda estão buscando mais autonomia? Que lutem pelos seus direitos, que nunca é tarde para você ter os seus direitos, como é que se diz? Para ter os seus direitos evidentes em nossa sociedade, de ser tratado como uma pessoa comum qualquer. Até porque, assim, tem gente que tem uma deficiência e tal, e que muita gente passa despercebido disso. Entendi. Concorda comigo? Concordo. E aí essas pessoas têm que ser inseridas mais na sociedade como um todo e que os direitos sejam garantidos de uma vez por todas e que nas futuras gerações esses direitos sejam da mesma forma tratados ou que sejam tratados melhores do que estão sendo agora. Certo. Itamar, e você? Que mensagem você gostaria de deixar sobre a importância do respeito à diversidade funcional? Eu acho que é importante a gente reafirmar isso, né? Assim, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é para quem nos acompanha de que vamos cuidar do nosso capacitismo, do nosso etarismo, porque agora também tem isso, e quando se juntam os dois, vira um problemão. Exato. Nós precisamos pensar, e aí eu digo enquanto presidente do Compeda que estou, não sou, mas estou nesse momento, a gente vai tentar trabalhar sempre
para que o Conselho possa ser um aporte de acolhimento, mas muito é da sociedade. E a sociedade precisa dar as condições, gerar as condições para que o deficiente, para que a pessoa com autismo possa assumir o seu papel, o seu verdadeiro papel, ser protagonista, tem reais condições de ser independente, de tocar a sua vida. Então, a minha mensagem que eu deixo para quem nos acompanha é que a gente crie um ambiente para que as famílias possam cuidar bem das suas pessoas com deficiência e com autismo, dos neurodivergentes, que a nossa sociedade se prepare, o mundo do trabalho, o mundo da educação, as diversas formas de pensar a política pública, precisa pensar numa sociedade que tem uma diversidade muito grande e que precisa acolher. Então, nós precisamos pensar as nossas cidades, pensar mobilidade, acessibilidade, pensar toda a questão legal do ponto de vista de concursos, enfim, são as políticas públicas que precisam chegar. Então, a gente fica com a mensagem de que é necessário olhar cada vez mais com carinho, entendendo que a nossa cidade, que a nossa sociedade tem um número crescente de pessoas com deficiências, com neurodivergentes e com autismo. Estamos chegando ao fim dessa conversa tão enriquecedora, né? É muita coisa para ser debatida, muita coisa para ser esclarecido, mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast e que foi tão bom, uma conversa tão boa. Tiago, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, querida. Itamar, muito obrigada. Thaís, a gente que agradece a oportunidade, o Compeda agradece muito o POD e está também de portas abertas, apesar da gente não ter um espaço físico ainda definido, mas as pessoas, é composta por pessoas, então o Conselho está de portas abertas, de braços abertos para acolher a sociedade pesqueirense e defender a inclusão, que é a bandeira nossa, que deve ser de toda a sociedade. Muito obrigado, Thaís, a você, ao POD e toda a equipe. Agradeço também a você de casa que nos acompanhou nesse podcast e futuramente estamos de volta com mais um episódio. Muito obrigada.